Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ele temeu. E para a salvação da sua família, ele preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar de Noé, sobre esse assunto aí que pode parecer um pouco estranho, tá? Noé e a próxima tarefa a ser feita. O dever que nós temos de ter prontidão e diligência para executar a obra do Senhor. Mas o tema é esse, a próxima tarefa a ser feita. E aqui nós temos no versículo 7, uma forma diferente de fazer a tarefa, como Noé é colocado aqui para nós. Ele fez a tarefa que Deus mandou ele fazer, ele fez com um santo temor. Tem tradução que traz, uma santa reverência. Mas nós vamos ficar com isso aqui agora, tá? Para a gente poder entender o Noé é o homem dos dois mundos. O mundo antes do dilúvio e o mundo depois do dilúvio. Seus filhos também podem ser classificados assim, junto com a sua esposa e as suas noras. Mas ele realmente conheceu o mundo, porque quando Deus conversou com ele já tinha 500 anos. E então é uma idade, uma idade razoável aí para a pessoa poder conhecer muita coisa. E Deus chamou ele, Deus colocou uma tarefa para ele dar. E o que a gente vai ver hoje é o seguinte, é que depois daquela tarefa, sempre vem uma outra tarefa, e sempre vem uma outra tarefa. E a forma que nós realizamos essa tarefa, a forma que nós realizamos uma tarefa para Deus, vem com aquela clareza assim, fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então Deus dá uma tarefa para ele, ele começa a executar aquela tarefa, mas aquela tarefa sempre implica em outras coisas que ele tem que fazer, e foi assim até a sua morte. Então, primeiro, irmãos, vamos ver como é que era a geração de Noé. É muito importante lembrar, colocar o nosso personagem dentro do seu tempo. Então, irmãos, quando nós falamos de Noé, nós falamos de uma geração, no capítulo 6 aqui, vamos dar uma olhadinha um pouco no texto. Versículo 1 diz que aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não ficará brigando o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Ora, havia naqueles dias gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente maus. E Deus se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra, isso pesou em seu coração, e Deus disse: destruirei o homem que eu criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, o réptil, a ave do céu, porque eu me arrependo de os ter feito. Porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Quando você pensar na geração de Noé, você tem que pensar numa geração privilegiada. Uma geração que não tinha doença como nós temos hoje. Cada geração que passar, acredite, as doenças vão aumentar, elas não vão diminuir. Por mais que a tecnologia aumente, por mais que venha equipamento novo nessa ultra rádio, por mais que o médico peça esse monte de exame, acredite, a nossa estrutura, ela não pode melhorar, ela só pode piorar. Mas no tempo que os homens viviam quase 1000 anos, não tinha falta de comida, não havia essas doenceiras que tem hoje, Eu acredito que geneticamente, as pessoas eram bonitas e fortes. Então, se falar de gigante lá naquele tempo,
É bem provável que seja muito diferente daquilo que a gente imagina hoje, porque de fato, meus irmãos, era um outro tempo, com outro tipo de vida, uma outra qualidade de vida completamente diferente, bem próximo do Jardim do Éden, né? E talvez com grandes avanços, como nós vimos na semana passada. Só que a geração de Noé, com todo esse privilégio, eles não souberam aproveitar esse presente de Deus. O que se multiplica? A única coisa que multiplica é a maldade. Às vezes as pessoas falam, não, o mundo vai melhorar, as pessoas, né, vamos fazer aqui, como uma família, olha, eu quero comprar uma chácara, eu quero fazer uma piscina, eu quero plantar umas árvores, eu quero fazer um monte de coisa bonita e tal. Pensa naquela beleza e até consegue construir tudo isso. E às vezes a gente pergunta, onde que está o amor ali? O amor vai junto, a alegria vai junto. Na primeira festa que faz na chácara, já um parente briga com o outro, bebe, cai, machuca, não sei o que acontece, e os parentes param de se conversar a vida toda, geralmente é assim. Colocaram tudo, mas aqui, o ser humano é assim. Naquele semi-paraíso que era o mundo no tempo de Noé, tão próspero, onde se tudo que plantava dava, a gente vê que a única coisa que aumentou foi a maldade, a corrupção, a imoralidade. A Bíblia diz aqui no capítulo 6, dá uma olhadinha no capítulo 6, né? Vamos achar um versículo aqui, né, que mostra bem claro, versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. A geração que era para ser talvez a melhor geração, porque estava mais próxima de Deus, no sentido de tempo, foi a geração que se afastou de Deus, foi a geração violenta, foi a geração, meus irmãos, que, como a palavra de Deus está dizendo, aumentou-se o que aqui? Ela ficou toda corrompida diante da face do Senhor, costumes pervertidos, essa que é a verdade. Então, meus irmãos, não é diferente da nossa sociedade, a nossa sociedade também é privilegiada. A gente consegue fazer coisa hoje que quando eu tinha aí 15 anos, 20 anos, parecia ser impossível. Só de você ter um celular hoje, poder falar, ó, eu estou aqui, eu posso falar. Se eu quisesse falar com a minha mãe, quando eu mudei de casa, eu vim aqui para Vera Cruz, para mim falar com a minha mãe, para começar, não tinha nem um orelhão ali, para aquela banda de Vera Cruz ali na entrada. Então eu tinha que ir lá perto do centro da cidade, pegar lá um telefone, eu gostava muito do 9090, né? Então, quem sabe o que é isso, né? Então olhava lá e ligava para minha mãe. Por quê? Porque não tinha, se eu quisesse falar, né? Você não quisesse ligar 9090, você tinha que encher a sua mão de ficha e ficar jogando o tempo todo. Então a nossa geração não sabe nem o que é isso. Essa geração aqui. Muito próximo daquilo que eles chamam de perfeição. Olha como eles podem fazer tanta coisa que a gente não pode. Mas a cada dia que passa, a sociedade só piora, só se perverte ainda mais. Tudo fora do lugar. E todas as pessoas, meus irmãos, não digo todas assim, de todas, mas um mundo achando que o errado é certo e o certo é errado. Como aconteceu aqui nos tempos pré-diluvianos, o tempo de Noé, tá? Então vamos ver o que essa geração pensava de Deus. O que será que eles pensavam de Deus? É no livro de Jó que nós encontramos algumas frases que essa geração, ela falava entre ela. Quando o Noé pregava, quando Noé anunciava a salvação, quando Noé dizia, olha, a justiça de Deus vai se cumprir, por isso ele é um pregoeiro da justiça. Então quando Noé falava tudo isso, você vê desinteresse, e você vê rebeldia positiva. O que é isso? É uma rebeldia que não se envergonha, eles não se importam de ser valentes contra Deus. Então Noé pregando por 120 anos, né? O livro de Jó diz, olha, eles diziam a Deus, retire-te de nós. Então eles não queriam que o Noé pregasse para eles, retira-te de nós não desejamos ter o conhecimento dos teus caminhos. Quem é que quer saber o caminho de Deus? Jesus disse, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Mas se fosse naquele tempo lá, o Noé pregando, olha, tem um caminho para a salvação, a arca, eles diziam, nós não queremos saber dos teus caminhos, nós não queremos conhecer nada. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o servamos? Irmãos, o mundo tem 1000 anos aí, e as pessoas depois de 1000 anos, eles estão dizendo para Deus, quem é o Todo-Poderoso para que o servamos? Uma outra coisa que eles falavam, que nos aproveita perder tempo de fazer oração para esse Todo-Poderoso, para esse Deus aí, né? Que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Tá, eu convido você para abrir nesse texto, para você ver que esse texto, ele é muito importante. Vamos lá, então vá para o livro de Jó, primeiro no livro de Jó, no capítulo 21, tá? Vamos lá no livro de Jó, no capítulo 21, e versículo 13, que diz assim, na prosperidade eles gastam os seus dias e no momento se acabam, morrem. É o que aconteceu com a geração de Noé. Todo mundo festando, todo mundo no barulho, todo mundo a gosto, de repente veio o dilúvio e levou eles. Mas eles viviam na prosperidade, tá? No versículo 12, levantam a sua voz ao som do tambor, versículo 14, todavia dizem a Deus, retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos, e quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará fazermos orações? Agora vá para o capítulo 22, no versículo 15, e você vai ler comigo aí, porventura querem entrar no caminho dos antigos, que pisaram os homens perversos? É uma pergunta que está sendo feita aqui pelo Espírito Santo. Você quer andar no caminho desses homens perversos? No caminho desses homens antigos? Versículo 16, eles foram arrebatados antes do seu tempo, e sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. A pergunta era, você quer entrar nesse caminho dos homens perversos, dos homens antigos, que foram engolidos pelo dilúvio? É o que Deus está perguntando. Aí, ele fala no versículo 17, diziam a Deus, retira-te de nós, que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Contudo, ele encheu de bens as suas casas, mas o conselho dos ímpios esteja longe de mim. Eles não reconheciam que Deus que dava o sol, que Deus que dava a chuva, que Deus que dava as plantas, que Deus dava os animais, eles não reconheciam a Deus. Então, o que essa geração de Noé pensava? Veja o que eles pensavam. A nossa geração está muito próxima disso. Nós temos, é verdade, nós estamos num país cristão, é só entre aspas, mas muitos dos que se dizem cristãos, eles não acreditam em Deus. Eles não querem nem saber de Deus. Essa é que é a verdade. Quando se fala da Bíblia, então, de coisas que acontecem na Bíblia, eles já duvidam de cara. Por isso, irmãos, Noé, ele surge na história, agora vamos voltar lá para o livro de Gênesis, no capítulo 6, e ele surge na história com 3 frases, tá? Versículo 8 e versículo 9, diz assim, Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Versículo 9, essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então, essas 3 frases, elas mostram para nós um pouco sobre Noé. É um homem que andava com Deus, é um homem que achou graça aos olhos de Deus, é um homem justo e perfeito naquela geração perversa. Nós estamos numa geração, alguém pode dizer, ele era bom lá, porque todo mundo era ruim. Não, né? Nós temos que ser o que somos na nossa geração. Ele na geração dele, ele foi perfeito, ele foi justo, ele andava com Deus e se destacou mesmo. O que essas 3 frases significam? Que ele estava na contramão do mundo. Enquanto o mundo inteiro se afastava de Deus, do caminho de Deus, e caminhava cada vez mais longe de Deus,
A Bíblia diz que o Noé, ele andava com Deus. Isso é estar na contramão do mundo. Todo mundo seguindo um caminho perverso, imoralidade, corrupção, violência. E o Noé? O Noé com as suas orações, com o seu altar. O Noé todo esquisito naquele mundo. Talvez andando diferente, falando diferente, se vestindo diferente. Esse era o Noé na contramão do mundo. Então, irmãos, ele foi isso nas suas gerações, né? Enquanto a maioria estava vivendo de uma forma perversa, ele era justo e perfeito. E aí, entendemos o versículo 8, que nesse momento ele acha graça aos olhos do Senhor. Deus olha e vê toda essa diferença. Olha, a nossa vida diferente como crentes, diferente do mundo, faz a diferença. Não esqueça disso. E Deus então ele tem que, meus irmãos, se manifestar não só contra toda aquela maldade, mas também para aquele que o serve. Como ele disse lá para o Eli, né? Aqueles que me honram, eu honrarei. E aqueles que não me honram, né, serão aviltrados, esquecidos, né? Então aqui, Deus vai aparecer para Noé, e ele tem 3 coisas para fazer aqui quando ele aparece para Noé. Primeiro, ele fala da sua decepção com o mundo. Uma decepção grande mesmo. Então aqui, olha, viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. A terra estava corrompida e se encheu de violência. Essa é uma decepção que Deus teve com o mundo. A decepção de Deus é diferente da nossa, o arrependimento de Deus é diferente do nosso. A gente não pode medir as coisas do humano para o divino, mas houve uma tristeza muito grande de Deus e ele tomou uma decisão. Quando ele viu aquela maldade, tudo se multiplicando, né? O que ele faz? Ele toma uma decisão que eu chamo de inédita, porque ele não tinha feito isso antes, não fez até então. Vai fazer com a destruição do fogo. Mas ele toma uma decisão, ele diz no capítulo 6, no versículo 3, lá no final, né? Olha, eu vou destruir, eu não vou ficar brigando não, né? Porém os seus dias serão o quê? 120 anos. E aí, meus irmãos, vamos ver um outro versículo aqui, né? Lá no final do versículo 13, vamos ler todo o versículo 13. Disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, a terra está cheia de violência, eis que eu vou desfazer com a terra. Essa foi a decisão de Deus. A decisão de Deus, eu vou desfazer com a terra, ou destruirei. Você pode usar qualquer uma das duas palavras, tá bom? Então Deus reparte com Noé a decisão inédita. Eu não vou aguentar essa turma não. Eu vou embora. Eu vou destruir tudo aí, né? Então a decisão dele não ia mudar. Ele colocou, meus irmãos, como fato dentro nós chamamos assim do conselho eterno divino, que naquele momento tinha que fazer aquilo ali com a humanidade. Agora, irmãos, sempre que Deus vai tomar uma decisão, nós lemos entre os profetas que ele sempre avisa os seus. E como nós vimos no versículo 8, era só Noé. Só Noé, só Noé. Então ele mostra um caminho para Noé. O caminho para Noé é esse aí, no versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de Gomer. Esse, meus irmãos, era o caminho. Ou seja, eu tenho um trabalho para você. Eu tenho uma tarefa para você. É onde entra o nosso tema hoje. Uma sociedade corrupta, mundana, perdida, condenada. Aí aparece Deus para Noé, olha para ele, fala: olha, a situação está desse jeito, o povo está perverso, está todo mundo perdido, eu vou destruir todo mundo, mas tem um caminho. Você vai fazer uma arca para você, faz uma arca para você, faz para ti uma arca, né? Noé, ele já fazia muitas coisas para Deus. Ele não era aquele camarada que não estava fazendo nada. Não, né?
Assim como Enoque, a Bíblia diz que ele andava com Deus. Nós falamos a semana passada que esse andar significa comunhão íntima, permanente, mas não é, meus irmãos, que você andava com Deus. Às vezes você pensa assim, aquele monge que fica lá naquele mosteiro e fica lá o dia todo de joelhos, sabe? Fica assim, todo em reza. Deus não quer saber disso. Coloque uma coisa na sua cabeça. Se Deus quisesse que a igreja fosse assim, Ele não teria dito para a sua igreja, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Se todo mundo começar a fazer uma coisa dessa aí, nós estamos perdidos, ninguém vai ser evangelizado. Então, quando ele falava que andava com Deus, implica em atividade, implica em falar com Deus, em ouvir a Deus, em dar o testemunho, que é, meus irmãos, a obediência. Então, você tem comunhão com Deus, é uma comunhão plena, com palavras, com obras. Isso é andar com Deus. Então, se você fala assim, eu estou andando com Deus, você pode ter certeza que se um crente estiver andando com Deus, ele vai ser muito ativo, muito ativo na casa do Senhor, se ele estiver andando com Deus. Agora, eu acredito que Deus poderia ter aliviado com Noé, porque ele já estava trabalhando, né? Ele já fazia muita coisa para Deus. E aí Deus manda ele fazer uma arca, já a gente vai ver sobre isso, mas Deus podia fazer com Noé o fácil. O que era o fácil? Ele já tinha arrebatado um, então vai arrebatar todo mundo mesmo um dia, não é verdade? Então ele podia olhar e dizer assim, Noé, eu não aguento mais esse mundo não, né? Então eu vou trazer você para cá, e você vai ficar junto com o Enoquinho, você e o Enoquinho, pronto, né? Acabou. Mas ele não fez isso, ele não arrebatou o Noé. Uma outra coisa que eu acho que ele podia fazer, para que fazer uma arca, né? É muito cansativo. Ele podia fazer uma bolha, penso eu. Fazer uma bolha e fica lá. Às vezes você vai na praia, a pessoa paga para as crianças ficar dentro daquela bolha lá, ficar brincando naquele negócio lá. Né? Podia ter criado, Deus sabe muito mais que o homem, é claro. Se ele abriu o Mar Vermelho, todo mundo passou de pé enxuto. Se ele abriu o Rio Jordão, não molhou ninguém, ele poderia criar uma bolha, alguma coisa, e dizer, eu não vou dar trabalho para ninguém, tá? Vou proteger você. Entra você, naquele tempo só era ele mesmo, mas você podia olhar e dizer assim, mas ele depois ele casou, teve filho, então, entra você, entra sua esposa, eu vou fazer uma bolha que dá para 8 pessoas, né? Vocês vão ficar boiando aí, né? Vamos ficar lá. Deus poderia ter feito isso. Eu acho que era bem mais fácil, né? Mas, como eu disse a princípio, Deus, Ele dá a próxima tarefa para Noé. É um homem que serve a Deus, é um homem que está numa geração perversa, corrupta, podre, espiritualmente podre, materialmente podre, tudo que você pode imaginar. E Deus olha para ele e diz, eu tenho mais tarefa para você, tá? Porque uma pessoa viver nesse mundo justa e piamente, como ele vivia, é trabalhoso. Mas aí Deus dá mais tarefa para ele. Então Noé, ele tem uma próxima tarefa. Ele tem que fazer uma arca. Isso não é uma opção. Versículo 14, faz para ti uma arca. Então isso aqui é uma necessidade urgente. E não podia ser de qualquer jeito a arca. Se você olhar, Deus dá umas medidas aqui, sabe? 300 côvados de comprimento, 50 côvados de altura, 30 côvados de sua altura. Então, se você medir isso, vamos arredondar para 50 centímetros. É um barcão de 150 metros. Olha, meus irmãos, é um quarteirão. Ele é só um. Ô Senhor, tenha misericórdia, né? É muita coisa para esse menino. Então, essa arca, que era uma necessidade urgente, tinha que seguir o padrão de Deus. Olha o versículo 22, Noé, ele fez tudo que Deus mandou, do jeito que Deus mandou, é o que está dizendo o versículo 22. Ele fez. É para ser desse tamanho? É para ser dessa altura? É para ter essa porta aqui? É para ter aquela janela ali? Né? Como é que é, irmão Mário? Tarefa dada, tarefa cumprida. Às vezes chega de noite aqui, já entregou todo mundo, a gente brinca. Tarefa dada,
tarefa cumprida. Aí, ele tem uma arca para fazer. Deus pede cada coisa esquisita. Ele tem que fazer entrar na arca os animais, capítulo 6, versículo 19, dá uma olhadinha. Tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, ainda tinha que ser um macho e uma fêmea, né? E aí, farás entrar na arca para os conservar vivos contigo, macho e fêmea. Calma lá, pastor. A Bíblia diz que Deus tocou no coração desses animais e eles foram sozinhos. Foi, é verdade. Mas antes Deus não tinha falado nada para ele. Antes, a obrigação dele era colocar, ir lá. É que Deus fez que os animais fossem. Isso é outra coisa, sabe? Isso é uma ajuda de Deus. Mas você já tentou pegar algum animal e colocar em algum lugar? Se o nosso animal de criação, aquela princesa escapa, dá um trabalho, você sai gritando, para carro, que é uma coisa, né? E vai lá, dá vontade de deixar, não, deixa atropelar, né? Eu só falo também, né? Mas não é assim. Olha, irmãos, na minha infância, eu ficava no sítio. Era uma miséria danada, né? Uns pão duro lá do turno do meu sítio, uns mineiros pão duro. Mas de vez em quando eles falavam assim, ó, vamos matar uma galinha, né? Vamos matar uma galinha. Como é que vocês acham que matava a galinha? Quem que pegava a galinha? É? As crianças que pegavam a galinha. Já experimentou pegar galinha? Vá pegar. Eu estou falando de uma galinha. Mas você vai embarcar um animal qualquer aí, ó, pega um boizinho no novilho, vão embarcar um boizinho no novilho. Quem nunca fez isso, acha que é fácil. Agora imagine embarcar cada bicho, cada coisa esquisita. Em momento nenhum, meus irmãos, você vê ele falar nada. É uma tarefa, né? É uma tarefa. A próxima tarefa. Ó, faz a arca. Tá feito, Senhor. Próxima tarefa. Coloca um animal, 2 animais de cada, aí, ó, macho e fêmea, por aí, né? Oi, pensava que era só fazer a arca, né? Não, calma, tem mais coisa para fazer, né? Ô Noé, tem uma outra coisa que você tem que fazer. Você tem que providenciar comida para você e para os animais, tá? Tem que fazer isso aí. Veja só no versículo 20, né? 20 não, versículo 21. Leva contigo de toda a comida que se come e ajunta para ti. Quanta gente come por um ano? Quantos animais comem por um ano? Tarefa fácil? Bem, nós somos farofeiros, quando a gente vai para a praia, quer levar tudo para não ter que comprar lá, porque a gente sabe que lá é mais caro. Vocês sabem disso, né? É assim mesmo. A gente cai na besteira de levar arroz. Para que levar arroz? Chega lá, é o mesmo preço o pacote, né? Mas vamos lá, tudo bem, né? Vamos levar o bendito do arroz, tá? E leva mais comida que coisa, né? E é só para 3 dias. Gilberto, é 3 dias. 3 dias. Vai ficar uma semana na praia. Não cabe a mala de 4, 5 pessoas. Não cabe. Eu não sei o que acontece, onde tem tanta roupa para pôr dentro de um carro. E não sei como é que gasta tanta roupa em 3 dias, 4 dias. Eu não sei, né? Mas acontece. E as pessoas acham que era uma tarefa fácil para ele conseguir comida para todo mundo, roupa para um ano. Ele tem que ir ainda, meus irmãos, olha só, tem que fazer a arca, tem tal dos animais, tem que preparar comida, né? E ainda eu tenho que pregar. Eu tenho que pregar para esse povo aí, para esse povo rebelde. Eu tenho que falar, né? É tudo eu. Então, coitado do Noé, é muita coisa para ele fazer. E ele pregou por 120 anos. Eu acho que Deus deu uma tarefa mais complicadinha ainda para ele. Porque no versículo 18 fala assim, entrarás na arca tu, teus filhos e tua mulher. Pelas datas ele não tinha nem filho ainda, quando Deus chamou. E pode ser que ele era solteiro. Ou seja, ele tinha que casar, do jeito que Deus estava falando, você vai ter que casar, tá? Arruma uma moça boa para você casar. E você vai ter os seus filhos, vai entrar você, sua esposa e os seus filhos. Veja só que coisa. Que maravilha, né? Então, Deus dá uma próxima tarefa para Noé. Não é só
a construção da arca. Cada coisa leva a uma próxima etapa, uma próxima etapa, uma próxima etapa. Ah, está todo mundo na arca bonitinho, eles vão ficar 1 ano e 1 dia lá. Estão lá, dentro da arca. E quem que vai alimentar os bichos? Né? Dá trabalho. Não teve, meus irmãos, aquele homem não teve um pingo de sossego, né? Desde o dia que Deus falou com ele lá, com 500 anos, né? Antes eu tivesse morrido com 499, né? Não foi fácil não. A próxima tarefa. Então, nenhuma das tarefas seria fácil. Trabalhar pelo improvável. O livro de Hebreus diz que ele foi avisado por Deus por coisas que ainda não se viam. Ele foi divinamente avisado das coisas que não se viam. Então, né? Falar de chuva, falar de tsunami, falar de dilúvio, de navio, para as pessoas que não conheciam nada disso, nem queria saber de nada disso, era um absurdo. Arrumar uma namorada, casar, não, tudo bem, todo mundo arrumava uma namorada e casava, com aquelas ideias de maluco, de construir arca, é duro ser uma namorada com umas ideias dessas, né? Pois é, veja, trabalhar pelo improvável, o processo era difícil, tem que cortar a madeira, né? Depois nós vamos ter que fabricar as peças certinho, será que depois que tudo pronto vai flutuar, tá? O Brasil completou 500 anos, aí a Marinha brasileira, os técnicos, tudo, inventaram de fazer 3 barcos, ficou um mais ou menos pronto, e disse que aquilo ali nunca navegou direito, porque estava lá para inglês ver, sabe? Mas eles não conseguiram, em todo esse tempo, fazer um barco que presta igual lá, no tempo de Pedro Álvares Cabral, para a gente ver que não é fácil, não é tão simples assim. Cuidar da esposa, cuidar dos filhos, construir, pregar, olha quanta coisa ele tinha que fazer, esse homem. Sem contar, meus irmãos, a solidão, a falta de apoio, a falta de ajuda. Ninguém ajudou ele no começo. Mas ele foi trabalhando. Depois ele casou, teve seus filhos, ele continuou trabalhando. Mas ninguém o ajudou. Os seus tios não o ajudaram. Os seus irmãos não o ajudaram. Os amigos, os vizinhos também, ninguém ajudou. Por isso, meus irmãos, tudo era muito difícil de ser feito. Tudo muito difícil. Então vamos voltar lá para Hebreus. Hebreus capítulo 11 e versículo 7. Hebreus destaca a forma que ele executou a próxima tarefa. A próxima tarefa é fazer uma arca. A próxima tarefa é cuidar dos animais. A próxima tarefa é providenciar comida. A próxima tarefa é casar, é ter filho. A próxima tarefa é ficar cuidando desses animais fedorentos dentro da arca. Deixa eu dizer. Talvez se fosse a geração resmunguenta que somos nós, para tudo nós resmungamos. Só tem eu. Às vezes, se o filho for único, então piorou, né? Vai lá, recolhe a roupa. Só tem eu, é tudo eu, né? Não fez nada o dia inteiro, o celular na cara o dia todo, né? Ainda é capaz de falar uma coisa dessa. Só tem eu nessa casa, né? E vai chorando com lágrimas no chão. Vê, meus irmãos, né? Hebreus destaca a forma que ele executou a próxima tarefa. Esse é, meus irmãos, o ponto mais importante. Movido por um santo temor, ele construiu uma arca a fim de salvar a sua família. Sabe como ele executava essas tarefas? Com reverência. Um santo temor. Assim. Eu até coloquei 3 traduções. Falei, não, vou ver as 3. Sendo reverente a Deus. Depois, movido de temor. Sempre falando, preparou uma arca para o salvamento da sua família. Preparou uma arca para a salvação da sua casa. Então, o livro de Hebreus destaca aqui a forma reverente que ele executava a cada tarefa. A próxima tarefa. Eu falei, como é que eu vou entregar 500? Era para tirar umas 50, né? E aí ele falou, tirou, né? 500, né? Eu não consegui entregar tudo, eu vou falar a verdade para vocês, saí entregando, sabe? Mas olhei assim, falei,
mas também por que eu não falei tira só 50, né? Vê como, isso é o ser humano, é assim. Como é que a gente desempenha a tarefa? Para ele, meus irmãos, trabalhar para Deus era um privilégio. Se Deus te der 500, é porque você pode entregar 500. Em momento algum ele questiona o tamanho ou a dificuldade dessa tarefa. Ah, mas não pode ser menor essa arca, não? Senhor, é muito grande, né? Para que fazer um tamanhão desse, né? Não pode ser mais estreita? Tem que ser desse jeito? O tempo todo reclamando com Deus, então ele nunca ia conseguir fazer nada. Porque reclamava, mas ele não reclamava. Ele sabe que se Deus mandou, olha só, se Deus mandou fazer, é porque ele teria tempo, ele teria condições, ele teria força, ele teria sabedoria para fazer. Está em alto, põe aí vira aí, isso, né? Noé sabe que se Deus lhe deu uma tarefa para fazer, é porque ele teria tempo, ele teria condições, ele teria força, ele teria sabedoria para executar todas essas tarefas. Então, em momento nenhum ele questiona. Em momento nenhum ele acha difícil. Em momento nenhum ele vai dizer assim, não tem tempo para isso, Senhor. O Senhor quer que eu case só para cuidar da minha mulher e dos meus filhos, eu vou ter que trabalhar lá, quem que vai sustentar a minha família? E outra coisa, eu não sou carpinteiro, eu não sou, ainda mais carpinteiro naval, né? Veja, irmãos, quantas desculpas, quanta moleza ele podia apresentar, muito para mim, ele poderia fazer isso, mas ele sabe que se Deus mandou fazer, é porque ele tinha tempo, condições, força, sabedoria para executar a obra de Deus. É com esses que Deus ele tem o prazer de trabalhar, ele gosta de trabalhar. É olhar para a dificuldade mesmo. Olha, todo mundo olhava para aquele gigante e tremia. O Davi não olhou para o gigante. Essa é que é a diferença. Ele olhou para o exército de Deus vivo. Ele olhou para as pernas tremendo. Por incrível que pareça, ele olhava para as pernas tremendo. Mas ele sabia que aquele exército, por mais tremendo que estava ali de medo, era o exército do Deus vivo. Então para ele não era difícil. Só é difícil, meus irmãos, quando a gente começa a reclamar, tudo é difícil. Eu acho que às vezes falta fé para a gente, falta exercitar a fé. E quando a gente para de exercitar a fé, as coisas começam a parar também. A gente tem que ser meio maluco, meio doido. Porque você está contando com Deus, você não está contando com o homem. Sabe, a gente aprende com essas coisas com cada pessoa. Eu queria comprar um terreno infernal, foi a primeira coisa que eu comprei para a igreja na minha vida, foi um terreno infernal, a única coisa que eu queria. Mas, sabe, o homem chegou em mim e disse, tem um monte de terreno aqui, aquele ali eu não vendo esse terreno, né? Mas eu tenho um monte lá para cima para vender. E ele estava loteando mesmo. Aí eu tinha um irmão na igreja, hoje ele está no Mato Grosso, ele chamava Rinaldo, um menino que só um braço, coitado, o outro braço ele não tinha direito, e sofreu um acidente, comeu tudo o braço dele. Ele olhou para mim e disse, pastor, ele não tem nada não. Não tem nada não, quem tem é Deus, né? Falou assim para mim, um membro falando para o pastor, né? Em vez do pastor falar para o membro falava para o pastor, né? Ele pulou aquele muro, entrou lá dentro, sabe, tacou o joelho no chão, orou e disse, esse homem vai nos procurar. Eu falei, esse moleque é louco. Cada vez que eu estou aqui, mais gente fraca da cabeça me aparece, né? Você pode achar um absurdo isso. Cedo de manhã, bate palma em casa, tal. Ô pastor, tal. Seguinte, se for hoje eu vendo aquele terreno. O problema é que eu não tinha dinheiro. Queria comprar daquele jeito que eu sempre comprei as coisas, sem dinheiro, né? Aí eu falei, não, hoje à noite, que hora que nós vamos fechar o negócio? 4 horas lá no cartório. Eu falei, tá bom, 4 horas, lá é 3 horas, naquele tempo fechava 3 horas o banco, né? Aí eu peguei, fui lá no sítio do irmão, falei assim, agora vamos ter que achar esse dinheiro.
E aí a gente, mas quanto que tem aí? Pastor, hoje é pastor Maurício, quanto tem? 900 e poucos reais só, pastor. E era 3.500 reais. Eu falei, só isso? Só. Aí eu tinha um cunhado maluco, que ele disse, ó, o dia que vocês acharem um negócio aí, eu vou ofertar R$1.000. Na hora, né? 90. Liguei para ele. Ô, tal, ó, é para hoje, né? Ele depositou. Esse cunhado era mais... Coitado, casou com a minha irmã, se lascou, né? Aí, meus irmãos, ainda faltava R$1.500. E eu me lembro que esse irmão falou assim, pastor, eu vou vender o nosso predinho lá, eu tenho um comprador. Olha, era umas 15 para as 3, eu sentadinho, bonitinho, lá na frente do banco, esperando ele, né? E o homem lá comigo, e aí? Eu falei, eu abonado, com 2.000 aqui no bolso. Eu digo, ele disse que chega, né? Daqui a pouco ele chegou. O pai dele tinha comprado um monte de carrinho do correio, sabe? Era aquelas piruinhas do correio, daqui a pouco apontou aquele carrinho lá, né? Com um monte de nota, era nota de 10, era nota de 1, não precisa de ver que farofa que era aquele dinheiro, né? Contou lá, deu o dinheiro, está aqui, ó, o dinheiro, né? Foi a primeira coisa que eu vi, mas tem que ter fé. E se Deus dá uma tarefa, a gente tem que executar com prazer, sabe? Tem que ter prazer para fazer as coisas de Deus. Começamos a construir um templo lá, aí chegou um irmão e disse, para quê? Né? Eu saí de perto, sai para lá, agorento, né? Vá agorar a sua avó, né? Saí de perto daquele sujeito, nunca mais levei ele comigo, porque eu sempre levava alguém lá para ver a obra sendo feita, mas almas foram salvas lá dentro, tá? Almas foram salvas. Por isso, é só uma coisinha. Qual a diferença em fazer com ou sem reverência? Com ou sem o santo temor? A resposta está aqui em Hebreus. Sendo reverente a Deus, ele preparou uma arca para o salvamento, para a salvação da sua família. O que isso significa? A sua esposa e os seus filhos estavam vendo a sua fé, a sua dedicação. Nosso pai é doido, hein? Mas ele está certo. A pessoa consegue transmitir para os filhos, para a sua família, aquela alegria contagiante. Como consegue transferir também aquele amargo. As duas coisas são transferíveis. E ele com aquele ânimo, sabe, batendo martelo, pá, cortando serra, vamos, molecada. E tá lá, tá os 4 trabalhando, as mulheres levando chazinho, sabe, fazendo o bolo, fazendo a comida, e ó, vamos trabalhar. Tem 120 anos para fazer isso, né? Fizeram. Eles se converteram, né? Ou seja, eles creram naquele projeto, porque eles também entraram na arca, né? E quando nós cremos num projeto, nós queremos participar. É por isso que as pessoas participam de projetos, porque elas passam a crer naquele projeto. Por isso que é difícil você andar com quem está sempre puxando o freio de mão, que sempre está desacreditando da obra. Mas quando você tem uma pessoa do lado, que seja um, a obra ela vai andando, ela vai caminhando. Então, meus irmãos, eles creram no projeto, eles queriam participar daquele projeto, e aquele santo temor, com a tarefa dada por Deus, contagiou toda a família. Ou seja, sua esposa, seus filhos quiseram participar, eles aprenderam reverência. Eles não tinham problema de ficar lá dentro daquela arca 1 ano. Imagine ficar dentro daquela arca 1 ano com tanta carniça. Mas eles ficaram. Eu quero ler esse versículo para vocês. Esse versículo, ele é bom para nós, para nossa meditação como igreja. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens.
Se você for catar um papel do chão, quem que jogou esse papel aqui? Tá, não. Veja uma oportunidade de Deus fazer um exercício na sua coluna, nos seus joelhos. A gente precisa agachar de vez em quando. Se Deus te der uma vassoura, lembra, eu preciso exercitar esse esqueleto, o meu é esqueleto. Então eu preciso fazer alguma coisa. Faça com prazer. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. A recompensa vem. Veja, você vai trabalhando, vai colocando uma semente aqui, uma semente ali, alguma coisa acontece, uma maravilha acontece. Das pessoas que estão trabalhando com as crianças, seja domingo, seja de sábado, um dia uma criança dessa vai te abraçar, um dia uma criança dessa vai olhar para você e dizer muito obrigado. A gente passou um momento muito difícil com a minha sogra, quando ela ficou doente. Eu fiquei lá no hospital, ficava com ela de dia lá, fiquei amigo das enfermeiras, tal, comia aquela... No primeiro dia eu não comi, falei, eu não vou comer essa comida aqui, coisa nojenta no hospital. No outro dia eu estava comendo, né? Eu fiquei lá mais de 40 dias, eu comia, né? Tal. Aí um dia estava difícil. Aquele dia estava bravo. Tinha que levar ela lá para baixo, subir para cima, coisa, né? Se tem que subir, tem que ser para cima. Entrei dentro do elevador, aí um camarada olhou e disse assim, oi, pastor Gilberto. Eu olhei assim, falei, com aquela máscara, com aquela touca, com tudo, né? Falei, acho que é por causa da máscara, mas não estou te conhecendo. Falei, o senhor nunca vai me conhecer. Eu tinha 10 anos, quando o senhor evangelizou, o senhor, aquele morenão, é o Rosalvo. Eu falei, no ônibus? Ele disse, no ônibus. Hoje eu sou um crente muito fiel a Deus, eu pertenço para a Assembleia de Deus. Então, meus irmãos, esse versículo é importante. Tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor. Se você vai fazer alguma coisa aqui nessa igreja, para mim, não faça. Se você vai fazer para agradar a sua esposa, os seus filhos, não faça não. Mas se você vai fazer para Deus, meus irmãos, eu sempre tive a alegria de fazer as coisas para Deus na igreja. Sempre. Porque é gostoso, é prazeroso. Eu não preciso ser pago para fazer o que eu faço. Eu alio o útil ao agradável, né? Eu sou pago para fazer uma coisa que eu amo fazer. Mas se não puder pagar, não tem problema. Já estou fazendo. Há duas coisas para refletir. Um crente, ele sempre tem uma próxima tarefa para executar para Deus. Você sempre tem uma próxima tarefa. Clodoaldo fica até com medo. O que você vai fazer amanhã, Clodoaldo? Não, já estou cheio. Sempre cheio. Cheio do quê? Né? Tem um negócio lá para fazer lá. Né? Então, olha, o crente sempre tem a próxima tarefa para executar para Deus, seja em casa, na igreja, no trabalho, na rua. A pergunta é, como nós vamos executar essas tarefas? Então, aqui, meus irmãos, reclamando, achando pesado, sem vontade, é uma forma de fazer. Você vai fazer, sem vontade, reclamando, contagiando com a reclamação, né? Ou você vai fazer com reverência, com santo temor, como diz Colossenses 3:23, para o Senhor, para Deus e não para os homens. Por que isso é importante? Porque isso vai influenciar os seus filhos, vai fazer dos seus filhos seus discípulos, vai fazer dos seus irmãos seus discípulos. Olha, o que realmente começou a Missão Batista da Fé é esse Boyce Taylor. E ele era tão apaixonado por missões, ele investia tanto em missões, a igreja dele, que o irmãozinho dele, que era 20 anos mais novo que ele, cresceu naquele ambiente
E ele entregou a vida dele para sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil, e ficou quase 40 anos como missionário no Brasil. Então foi contagiante, porque ele tinha prazer. Eu já falei para vocês, tinha 4.000 pessoas na cidade. A cidade era uma cidade de 4.000 pessoas. E esse pastor era malucão, sabe? Ele era doidão para fazer missões. E ele investia mesmo, mas ele fazia para Deus. Hoje nós estamos aqui. Nós somos frutos desse investimento. Qual é a próxima tarefa a ser feita? Você tem uma tarefa para fazer? Como é que você pretende realizar essa tarefa? Você sabia que ao fazer uma tarefa, Deus vai lhe dar a próxima tarefa? Não acaba nunca, não. Graças a Deus. Acaba a saúde. Como aconteceu com a Mariazinha, que está com a saúde debilitada. Mas se ela pudesse, ela fazia o quê? A próxima tarefa. Com a maior alegria, com o maior prazer. Alegria de fazer. Vou contar uma história da Mariazinha aqui. Mariazinha, uma vez, ela era moça. E ela tinha que fazer uma escola bíblica de férias, e o pastor não estava muito com vontade, não. Aí juntou ela e a irmã dela, e resolveram que ia fazer a escola bíblica. Só pediram permissão, mas o senhor permite? Permito, mas não dou um centavo. É um pastorzinho duro, né? Aí ela tinha guardado o dinheirinho dela para colocar uma prótese. Sim. Meses, anos guardando dinheiro. Se hoje é caro, imagine em 1959. Ela pegou todo aquele dinheirinho e fez uma linda escola bíblica dominical, dominical não, de férias, ela e a irmãzinha dela, que era bem mais nova que ela. Se não me falha a memória, 12 ou 15 pessoas se converteram. O que é isso? A gente teria coragem de fazer isso? A próxima tarefa, né? Eu estou falando de uma coisa estética que todo mundo, sabe, dá muito valor. Mas ela disse, entre isso, a estética e a obra de Deus, é por isso que ela é essa pessoa que é. Então, irmãos, vamos refletir sobre esse trabalho do Noé, tá? A próxima tarefa. E como é que nós queremos executar a próxima tarefa?